Oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, para ouvir a Tua palavra. Te entregamos também nesse momento o Isaac, da família da irmã Cremilda, que operou o fêmur e nesse momento precisa se recuperar. Que o Senhor possa estar com ele e com a sua família, trazendo plena recuperação para a saúde dele. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não foi por acaso que eu pedi para o Departamento Infantil ensaiar essa música com as crianças, porque é o texto que nós vamos estar trabalhando nessa noite, que é o texto de Mateus 7, do 24 ao 27. Projeta aí para a gente, Pedro, por favor. E diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Queridos, Jesus aqui está encerrando o Sermão da Montanha e ele nos instrui de forma simples, como a gente pôde ver na música, né? Todo mundo, quem é mais antigo, já conhecia a música, e eu sei que o pessoal conhecia, porque eu estava sentado ali e tinha gente fazendo contracanto, né? Então as crianças estavam cantando e alguém respondia do lado de lá o contracanto, que eu escutei, né? Então a gente já conhece, é uma música simples, fácil da gente entender, mas será que o texto é tão simples quanto Jesus fez parecer naquele momento? E aí a gente precisa parar para pensar no seguinte: vamos entender um pouquinho da analogia que Jesus já aplicou aqui, na implicação de se construir uma casa. Eu não tenho formação em engenharia civil, eu sou da área de tecnologia, fiz um cursinho, né, básico, assim, muito expresso para poder trazer essa reflexão para vocês. Então, quando a gente está falando de uma construção de uma casa, a gente começa com trabalhos preliminares. Que seriam os trabalhos preliminares? São os trabalhos iniciais que antecedem a construção propriamente dita. Pedro, se quiser, já pode botar o primeiro slide. Eles antecedem a construção propriamente dita. Dentre eles, elaboração do programa, escolha do local, estudo do subsolo, anteprojeto e projeto, organização da praça de trabalho, terraplanagem ou acerto do terreno e locação da obra. Depois disso, vem os trabalhos de execução, que são consta da construção propriamente dita, dentre eles, abertura de valas de fundação, consolidação do terreno, alicerces, baldrames, obra em concreto, aterro, apiloamento, paredes e divisórias, armação de andames, engradamento e cobertura do telhado, pisos, forros, esquadrias, assentamento das tubulações de água, esgoto e eletricidade, revestimento das paredes, entre outros. A gente ainda não chegou na metade e a gente já viu que a coisa não é tão simples quanto as crianças fizeram parecer cantando aqui. E aí a gente parte para os trabalhos de acabamento, que constitui a parte final da obra. Dentre eles, os assentamentos de ferragens das esquadrias, rodapés, aparelhos elétricos, aparelhos sanitários, equipamentos, vidros, pintura, limpeza em geral, entre outros. Muitas coisas influenciam para que uma construção seja bem-sucedida. E vou me ater, nesse momento, às sapatas e fundações. O que são sapatas e fundações? As fundações são estruturas que ficam sob a construção, tendo a função de transmitir a carga de toda a estrutura para o solo, sendo as primeiras etapas executadas em uma obra. Quem já viu canteiro de obra, né? Geralmente o pessoal faz aquele buraco quadradinho, normalmente, né? Quadradinho, você olha lá, ele é profundo, e aí tem uma meia dúzia ali, dependendo do tamanho da construção, e aquilo ali é que vai ser, a fundação vai entrar toda ali, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que toda a estrutura, o peso vai cair em cima dessas sapatas ou fundações. As sapatas podem ser de blocos, grelhas, radieres, estacas, tubulações, são exemplos muito conhecidos de fundações. Assim, de acordo com a ABNT, projeto e execuções de fundações, uma sapata nada mais é do que um tipo de fundação rasa, ou seja, construída nas camadas superficiais do solo. Desta forma, a sapata é um elemento estrutural construído de concreto armado, dimensionado para suportar as tensões sobre elas impostas. Ou seja, recebem
as cargas advindas de pilares e outros elementos estruturais, e os transmite para o solo. Comumente são encontrados com bases quadradas, retangulares, sendo as suas dimensões variáveis de acordo com cada projeto, bem como as características do solo. Tá bom, dei uma aula de engenharia civil, e quem tiver engenheiro civil, ele vai dizer que não foi uma aula, não foi nada que eu disse aqui. E o que isso tem a ver com a palavra de Jesus, com o texto que Jesus trouxe aqui? Bota o próximo aí, Davi. Isso é uma foto de Dubai, antes dela ser construída, e aquilo ali, como vocês podem ver, é um deserto. E Jesus disse que, pode botar o próximo, que a gente não poderia construir uma casa na areia. E aí agora a gente vai ver, isso é um vídeo, é um time-lapse que fala, da construção de Dubai, que através de uma engenharia civil fenomenal, com muito estudo, bom desenvolvimento, trabalho árduo, a gente vê que é possível, sim, construir uma casa sobre areia. E ela permanece. Dubai, por exemplo, tem o maior prédio do mundo, com mais de 800 metros de altura. E tudo isso que vocês estão vendo aí, isso foi construído no deserto. E o deserto é constituído de areia. Vocês vão ver que, além de prédios e prédios enormes, eles vão fazer também ilhas artificiais. Isso são imagens especiais, tá? São imagens de satélite, só para você ter uma ideia da proporção que Dubai se tornou. Pode botar o próximo, Davi. Isso é uma imagem de Dubai no ano de 2023. Não estou tentando contrariar a Bíblia dizendo que é possível construir algo sólido sobre a areia, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu quis trazer isso para vocês. Pode passar o próximo. Algumas pessoas podem não lembrar disso daí, né? Alguns mais antigos vão lembrar do Palace 2, que era um prédio da Barra da Tijuca, que não foi construído sobre areia. Pode passar o próximo, Davi. Que, de igual forma, mesmo estando sobre a rocha, se não for utilizado material de qualidade, se for executado um trabalho de qualquer forma, de forma desleixada, sem estudo e sem uma fundação firme, sólida e profunda, essa construção pode facilmente ruir. A gente lembra que aconteceu isso, né, no meio da noite, as varandas do prédio começaram a ceder, né, começou a cair, obviamente depois o prédio teve que ser implodido porque ele não ia conseguir permanecer de pé. Pode botar o próximo, Davi. E é assim que termina a história do prédio do Palace 2. Pode terminar. E aí, por que eu trouxe essa apresentação para vocês? Para provar que eu consigo construir algo sobre a areia que vai ficar firme ou construir algo sobre a rocha que vai ruir? Sim. E não estou contrariando a Bíblia, eu vou explicar o porquê. Vou tentar explicar de uma forma clara, né? Vamos pensar assim. Imagina uma criança que ela foi criada numa família que professa outra fé, né? Não tem um firme fundamento na rocha, que é Cristo. O Hélio fez a pergunta aqui para as crianças responderam, nós temos essa mesma convicção, mas uma criança que vem de uma família que não professa a mesma fé que nós, que não crê que Cristo é a rocha.
E ela passou aqui pelo EBF, foi convidada e tal, não sei o quê, gostou, resolveu voltar, e voltou, e voltou, e voltou, e aí vai para o culto no departamento infantil, e aí ela cresce na igreja, e aí ela verdadeiramente firma os seus pés na rocha, ela firma e ela aceita Jesus como seu suficiente Salvador, ela vai continuar professando, né, uma situação hipotética, ela vai continuar professando uma fé diferente dos pais dela, mas ela cresceu aqui na igreja, ouvindo tudo que, né, é ensinado aqui dia após dia, mas mesmo professando uma fé diferente, ela permanece honrando seu pai e sua mãe. Mesmo sabendo que eles possam estar errados, ela tem convicção que aquilo que eles pregam não é o correto, mas ela vive sobre a casa, né, sobre o mesmo teto, continua sendo filha, e mesmo que não vivesse mais sobre o mesmo teto, ainda é filho, e ela continua respeitando e obedecendo e honrando seus pais e sua mãe, seu pai e sua mãe. Essa criança, ela vai permanecer firme, mesmo que o terreno tenha sido arenoso, porque ela não teve fundamento de casa na rocha, o fundamento dela era areia. E aí o que acontece? Ela construiu a casa dela sobre o terreno arenoso, mas a casa dela vai permanecer, porque a profundidade da fundação que ela construiu atingiu o leito rochoso. Como assim? Atingiu o leito rochoso. Lembra quando a gente era criança, que a gente pensava que se a gente cavar um buraco a gente ia sair na China? Todo mundo pensou isso, né? Todo mundo pensou assim. Quando você cava areia, em algum momento você vai atingir a rocha. Em algum momento. Não importa em que local você esteja, se você cavar, você vai atingir um leito rochoso. E aí é nesse momento que ela faz a fundação. Então, independente daquela camada superficial de areia que estava ali em cima, a fundação dela foi tão profunda que a casa dela vai permanecer firme. Porque se a gente parar para pensar, ela poderia muito bem chegar em casa e falar assim, não, isso aí que você está falando está tudo errado. Isso aí, fulano não existe, isso aí que você prega está errado. Ela estaria desonrando seu pai e sua mãe. É desrespeitoso, né? Vamos pensar assim, afrontoso, um filho chegar, né, dessa forma. Claro que depois de uma certa idade a gente consegue ter certos diálogos até com os nossos pais, né? Mas aqui a gente está falando um cenário hipotético de uma criança. E aí nenhum pai gosta de ouvir que está errado, né? Então imagina a criança chegar em casa, não, está errado. O pai não vai aceitar, obviamente. E aí o que acontece? Essa criança firmou a sua casa na rocha. Por mais que o terreno fosse arenoso, ela cavou até ela encontrar o firme local para fazer o seu alicerce. De igual forma, você que tem uma vida firmada na rocha, mas não faz a devida manutenção predial, está fadada a deixar a sua casa ruir. Como assim você que está na rocha? Fui nascido e criado na igreja. Estou aqui todo domingo, toda quarta. É tipo assim, eu estou lá, aí eu tô aqui, o culto rolando, eu estou lá no celular, estou pensando no jogo do Flamengo que vai passar. Estou fazendo tudo menos cultuando a Deus. Adianta eu estar aqui dentro de corpo presente? Teoricamente, eu estou construindo minha casa na rocha, né? Porque nasci, meu pai me trouxe para a igreja, eu estou aqui e tal. Mas não estou prestando atenção em nada do que está rolando no culto. E a salvação é individual, não adianta o pai trazer para a igreja se o filho não aceitar Jesus, desculpa, queridos. Ele não vai precisar. Então, a gente precisa ter isso em mente. Eu preciso firmar os meus passos verdadeiramente na rocha. E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo prático para vocês, para ficar de fácil entendimento. Há um tempo atrás, eu morava num condomínio que era muito chique. Os adolescentes até me zoaram porque achavam que eu era rico pra caramba porque eu morava naquele condomínio. Porque era tudo estética. Todo mundo que chegava lá, caraca, quem mora aqui tem dinheiro, né? Você olha uma coisa bonita, você pensa logo isso. Mas só quem morava lá que sabia como é que era o condomínio. Esse condomínio foi construído num terreno que ele não teve o seu assentamento devidamente feito, né? Foram lá e vamos fazer um aterro aqui, jogaram qualquer tipo de aterro, de qualquer jeito, e construíram o condomínio, prédio e tal. E o que acontece com isso? O solo vai assentando. Conforme vai assentando, o prédio vai assentando junto. E aí você tem um prédio de concreto, o que acontece? Quando você mexe na estrutura, uma rachadura aqui, uma rachadura ali.
E aí alguém vem e pinta, e o teu visitante que vai lá, não, é chique pra caramba, né? Bonitão o prédio e tal. Mas só você sabe que tinha uma rachadura ali, que é por causa do assentamento do prédio. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse condomínio, o terreno não foi bem preparado. E aí, isso vai além. Porque, por exemplo, dependendo da maneira que você usa, do material que você usa para fazer o aterro, você pode gerar, que é o que acontece lá, cupim de concreto. Nunca tinha ouvido falar. Até o dia que eu abri o meu armário da cozinha, ele quase caiu. Porque eles vieram, porque você tem os blocos de concreto em que os prédios hoje são construídos, ele vem comendo tudo por dentro da parede e uma hora ele sai. Ele saiu no meu armário da cozinha. E aí, quando o armário quase caiu, que eu olhei, já era. Já não tinha mais o que fazer com o armário. Mas não, tranquilo, chama a dedetização que está resolvido. O cara foi lá uma vez, resolvido o problema. Não. Passou um tempo, eu tive que chamar o cara de novo. Falei, agora foi. O cara praticamente, porque ele usou o material líquido, então praticamente ele estufou o móvel inteiro, mas ele falou, agora não tem mais problema com o cupim. Passado alguns meses, apareceu um outro buraco num outro canto da cozinha. Porque o que devia ser tratado, que era lá no solo, não foi. Então, eles podiam não sair ali mais no armário da cozinha, mas eles acharam outro canto para sair. E o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? No momento em que a gente não presta atenção naquilo que a gente está construindo, que a gente não faz a devida manutenção, uma hora vai quebrar. Para parar, basta estar funcionando. Você não faz manutenção no carro, ele quebra. Se você não faz manutenção no seu computador, ele quebra. Se você não faz manutenção no seu telefone, ele quebra. Mas a gente não quer fazer manutenção na nossa vida espiritual. Porque hoje a coisa é muito fácil. A televisão quebrou, você joga fora e compra uma nova. É mais fácil e mais barato do que você consertar. Celular e idem, e qualquer outro material por aí, a gente faz isso. O mundo hoje está muito descartável, mas a sua vida não é descartável. A vida da sua família não é descartável. Você precisa fazer manutenção na vida da sua família, na vida espiritual da sua família. E é disso que eu vim falar hoje aqui. Mas como é que eu vou fazer manutenção na vida espiritual da minha família? A gente precisa entender que a gente pode ter, voltando aqui para nosso exemplo da casa, problemas elétricos. A gente pode ter infiltração. Isso é decorrente de N fatores. Na sua vida, a mesma coisa. E como é que eu resolvo isso na minha vida? Frequentando a EBD. Primeiro de tudo. É o primeiro lugar. Porque a EBD é o local onde você pode tirar suas dúvidas. É o tempo e local apropriado para isso. Por exemplo, talvez se eu não tivesse feito toda essa explicação aqui, alguém ia falar, caraca, o Otávio falou uma heresia lá na frente, falou que dá para construir uma casa na areia e se eu construir na rocha ela vai cair. Porque às vezes você não estava nem prestando atenção no que eu estava falando. E eu sei que isso acontece. Porque Satanás, ele adora fazer isso. Quando a gente está aqui, você pode ver, se você estiver num cinema, se você estiver assistindo um jogo de futebol, sua cabeça está ali concentrada, mas você entra na igreja e passa 1 milhão de pensamentos na sua cabeça. Não é por acaso. A Bíblia diz assim para a gente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, se você não vem à EBD, te faço um convite, venha para a EBD. Eu costumo ensinar domingo após domingo para os meus adolescentes. Eu falo para eles, vocês estão aqui para contestar tudo que eu ensinar para vocês. Vocês têm que ter a capacidade de chegar, caraca, o Otávio falou uma besteira. E me provar na palavra que eu falei a besteira. Porque é isso que eu quero que eles façam. Porque muitas das vezes, mas o Otávio é só um professor de EBD. Mas, de repente, você está lá no YouTube vendo um pastor famosão falando lá um monte de coisa, e aí todo mundo gosta daquele pastor e você vai levar aquilo como certo, e às vezes não é. Muitas das vezes não é. Só que se você não conhece a palavra, você não consegue nem contestar o que o cara está dizendo. Ele vai falar e você vai acreditar porque você não conhece a palavra. E aí, após isso, de frequentar a EBD, frequentar os cultos dominicais, para estar em comunhão com os irmãos. Nós temos o culto online? Temos. Tem muita gente que não pode vir à igreja? Tem, mas é importante estar aqui. E não sou eu que vou dizer o porquê.
A Bíblia diz assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4, 9 e 10. Não sou eu que digo. Porque quando você está sozinho na sua casa com o seu problema, não tem ninguém para te ajudar. Mas quando você está em comunhão com a igreja, eu não estou dizendo que você precisa espalhar a sua situação para todo mundo, não. Mas você sempre vai encontrar aquele irmão que você sabe que você pode confiar, nem que seja para você desabafar. Você vai chegar lá e vai falar, vai contar alguma coisa, só aquilo já te alivia. E aí, continuando nessa questão de frequentar, de estar em comunhão, frequentar as uniões de treinamento. Porque é o local onde você tem a oportunidade de conhecer e estar em comunhão com as pessoas que tenham coisas semelhantes com você, seja a idade, seja o fato de ser casado, enfim. Além de ser um grupo reduzido em relação ao culto, onde você pode compartilhar algo que deseja de forma mais simples, ou seja, poxa, eu queria conversar com alguém, não tenho com quem conversar, e eu estou lá na união dos jovens, tem meia dúzia, ou na união do GPS, ou na união de casais, ou não quero me abrir com todo mundo ali, mas eu sei que tem alguém que é ali que frequenta, eu posso puxar aquela pessoa e eu já criei um vínculo com alguém. E aí, prosseguindo, e não menos importante, frequentar aos cultos de oração, onde você pode compartilhar com seus irmãos suas necessidades e agradecimentos. Clame a mim e eu responderei, direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Muitas das vezes a gente vê aqui o culto de oração, tem meia dúzia de pessoas, graças a Deus que tem a internet, a gente vê que tem mais gente vendo, né, assistindo o culto de oração pela internet do que presencialmente, até porque por ser um dia de semana fica realmente mais complicado, mas é importante. Porque muitas das vezes a pessoa está lá pela internet, ela não tem com quem compartilhar, ela manda uma mensagem lá na mídia, lá em cima, e aí o irmão que está aqui dirigindo o culto recebe aquele pedido e faz aquela oração, e aquela pessoa se sente acolhida. Ela pode estar sozinha em casa, mas ela sabe que ela não está sozinha no problema que ela acabou de botar lá na mídia. Ela sabe que tem mais um monte de gente orando com ela por aquilo. E além disso, trabalhar na igreja. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Trabalho na igreja não falta. Ah, mas eu não sei o que eu sou bom. Irmãos, se tem uma coisa que eu tinha certeza que eu não era bom, era com criança. Tinha certeza absoluta. Minha esposa, não, vem para o departamento infantil. Eu não. Quando eu vim para essa igreja, eu falei, e eu combinei com ela, falei, a gente vai ficar no banco. Pastor Valdemir é mestre em pescar quem está no banco. Porque lá na outra igreja a gente trabalhava em tudo e teve várias situações, e aí quando a gente teve que se mudar para Campo Grande, eu falei, beleza, agora a gente vai descansar, vamos ficar no banco, né, para descansar. A gente chegou na igreja em janeiro, fevereiro, teve a EBF em julho, o pastor Valdemir foi me pegar lá na escada. Você trabalhava na sua outra igreja, né? Eu falei, como é que ele sabe disso? Não tem como ele saber disso. Você era o quê, professor? Eu falei, não, é só o Espírito Santo, que conta para ele, não tem como. E aí ele me botou para professor dos adolescentes. Eu, tá bom, vou ficar ali, professor dos adolescentes, tranquilo, né? Só uma coisinha, tá tranquilo. Eu já perdi as contas de tudo que eu estou fazendo por aqui. A pessoa fala, me ajuda nisso. Aí minha esposa fala, você aceitou? Eu falei, estou na igreja para trabalhar. E, queridos, eu não tinha... A minha esposa sabe que eu sou uma pessoa muito estressada. Eu falava, gente, eu vou trabalhar com criança. A criança vai começar a berrar lá no culto infantil, eu vou fazer o quê? Vou surtar com uma criancinha dessa. Aí vim ajudar na EBF. Aí me para o Arthur para conversar comigo. E eu não sabia que o Arthur era autista. Aí a Valéria fala assim, agora você tem que vir toda vez que ele vier na igreja. Estou eu agora trabalhando, fazendo mediação com as crianças. Porque eu não sei quais são os planos, porque eu fico imaginando, né? Eu faço o plano, Deus deve rir lá de cima. É. Vou te mostrar então o plano, peraí. Aí ele vai lá e muda tudo. Queridos, a gente tem igreja na rua, departamento infantil, EBD, departamento de arte. A gente tem
enfim, uniões, a gente tem muita coisa para ser feita. Muita coisa. A igreja não pode parar. E se você está no banco parado, está na hora de pensar. Porque a gente acabou de ver o que o Tiago fala aqui, que a fé sem obras é morta. Você precisa fazer alguma coisa. Porque quando a gente não faz, a gente vai deixando passar. Sabe quando você cai no marasmo? Imagina que você está em casa, desanimado, depois de uma semana de trabalho, a sua esposa fala assim, vamos sair? Ah, não. Aí na semana seguinte, vamos sair? Ah, não. Aí passa 6 meses, você não sai com sua esposa 6 meses, seu marido. Porque você vai deixando aquele marasmo tomar conta, você fica lá... Antigamente eu ainda fazia exercício, né? Para mudar o canal, você tinha que ir lá na televisão mudar o canal. Agora não. Agora você vê que a gente está tão preguiçoso que a gente liga a televisão, mas está mexendo no celular. A televisão está lá falando sozinha e você está no celular, porque você nem tinha o que está passando na televisão. Entenda que estar na igreja apenas por estar, cumprindo uma agenda, um hábito, não garante que sua casa estará firme e livre de problemas. Lembre-se que a sapata tem a função de transmitir a carga de toda a estrutura para o solo, ou seja, todo o peso do estresse do seu trabalho. Qualquer tipo de problema que você tenha em casa, discussão, problema de saúde, qualquer coisa que não está legal, tirou uma nota baixa na escola, todo esse tipo de problema, essas coisas são transferidas através da sua fundação, do seu firme fundamento para a rocha, que é Cristo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. A sapata é dimensionada para suportar as tensões sobre ela impostas, ou seja, recebem as cargas advindas dos pilares e outros elementos estruturais e transmite para o solo, que é Cristo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 29. Queridos, às vezes a gente não consegue entender muitas das coisas que Deus faz. Assim como a gente não consegue entender uma engenharia civil. Quem já passou ali pela Ponte Rio-Niterói já observou que tem um vão ali. Tem vários. Você vai passando assim, aí o pneu do carro faz aquele barulho. Se você tiver no engarrafamento, você vai ter a oportunidade de olhar, que deve ser uns 5 centímetros, talvez, aquele negócio. Ah, não, o engenheiro errou o cálculo. Não, ele não errou o cálculo. Aquilo ali é de propósito. Porque quando está muito calor, ele expande, aí encosta um no outro. E se não tivesse o espaço, na hora que ele expandisse, ia fazer isso aqui. E no que fizesse isso, a ponte ia vir abaixo. Aquilo foi pensado. Assim como qualquer buraco que está na sua vida, foi pensado por Deus, por algum motivo. Que talvez se não tivesse aquela folga ali, você ia desmoronar. Então, se você está achando que, caramba, esse buraco aqui precisa ser preenchido, nem sempre o buraco precisa ser preenchido. Deus botou ele ali por algum motivo. Em alguns casos, ele pode preencher. Em outros casos, aquele buraco ali é para você não desmoronar, assim como no caso da ponte. Se após tudo isso, você ainda estiver pensando que é um exagero da minha parte, que você tem livre-arbítrio, que você é livre para escolher fazer o que quiser, eu vou citar aqui, vou tentar parafrasear mais ou menos. Minha esposa disse que foi o pastor Cláudio Duarte, eu de verdade não lembro, eu estava ouvindo o rádio, estava dirigindo, mas ele falou o seguinte, que você só é livre quando você faz o que você não quer. Vou explicar o que ele disse, porque ele explicou também no rádio. Diariamente, quando o despertador toca, você tem 2 opções. Fazer o que você quer, que é continuar dormindo, ou fazer o que você deve fazer, você precisa fazer, que é levantar e ir trabalhar, ou estudar. Então, você é livre quando você não é escravo das suas vontades. Você faz o que é preciso, contrariando a sua carne. Então, se você acha que é livre para ficar em casa no domingo, na quarta, não, para a igreja não, eu assisto aqui no YouTube. Eu já experimentei assistir o culto no YouTube, você não assiste o culto no YouTube. De verdade. Você está ali em casa, você lembra que tem uma louça para lavar, você quer adiantar o feijão, né? Botar o feijão na panela e tal. Não, estou ouvindo, a televisão está lá na sala. Não, estou ouvindo. Você não está prestando atenção. Quem é professor sabe que às vezes você está falando, o aluno está viajando.
Você fala, achando que o aluno está prestando atenção, você perguntar, o cara não sabe responder nada do que o professor falou. Imagina você em casa assistindo o YouTube. Não vai. De verdade, não vai. E eu vou terminar por aqui, queridos. Foi isso que eu preparei, que Deus colocou no meu coração, que nós precisamos seguir em frente na caminhada com Cristo, em comunhão com os nossos irmãos, assim como homem sensato na eterna manutenção das nossas vidas cristãs. Então, se você hoje está aqui, você foi nascido e criado na igreja e acha que está tudo bem, revisa a sua estrutura. E eu estou falando isso, queridos, com carinho. Porque às vezes eu converso com algumas pessoas e eu fico assim, gente, eu tenho certeza que o pastor Valdemir não falou isso lá na frente. E se eu perguntar, eu sei de onde a pessoa tirou, porque às vezes eu já ouvi o tipo de coisa que eu escuto, na conversa eu já ouvi no YouTube. E aí se a pessoa levou para o coração aquilo que ela ouviu no YouTube e não levou o que o pastor Valdemir falou, desculpa, querido, tem algo errado aí. E não estou aqui querendo idolatrar o pastor Valdemir, não, mas ele é um homem muito estudado, ele é muito sábio. Entenda que quando a gente traz isso para vocês, e eu falo muito isso, eu acho que eu falo isso todo domingo, eles podem até me corrigir, se não é todo domingo, é quase todo domingo eu falo sobre isso com eles. Vocês estão aqui para aprender a me contestar. Não é para gerar caos, não, querido. É para fazer eles pensarem. Eles brigam comigo que eles falam, essa hora da manhã eu tenho que pensar. É o horário da EBD, infelizmente eu vou continuar fazendo vocês pensarem de manhã. Mas a gente precisa botar pessoas que pensem. Porque a sociedade hoje dá tudo muito rápido. Hoje em dia, fonte de informação, internet, qualquer coisinha que você precisar, você vai ali na internet e você acha. Eu trabalho com tecnologia, eu sou uma pessoa que não sou muito fã de leitura, então às vezes, e principalmente porque os materiais que eu trabalho são todos em inglês, cansa muito ler em inglês, então eu sempre vou para o vídeo. Ah, tudo bem, o vídeo é um indiano falando em inglês. Mas pelo menos ele está demonstrando na tela o que eu preciso saber e para mim é muito mais fácil. Só que nem tudo que está ali funciona como o cara diz que funciona. Por exemplo, quem conhece o ChatGPT? Todo mundo ama o ChatGPT, né? ChatGPT é vida, tudo eu pergunto para ele. Não é assim que funciona. Se você não for muito criterioso na pergunta, ele não te dá a resposta correta. Eu sei porque eu uso. Raramente ele acerta de primeira, raramente. Eu preciso fazer 5 vezes a mesma pergunta, obviamente, de formas diferentes, para que ele consiga entender o que eu estou falando com ele, para ele me dar a resposta que eu preciso. Só que eu tenho o trabalho de pensar, para fazer uma inteligência artificial pensar. Agora você imagina quando a gente está falando de Bíblia. Pastor Hélio, fala para mim, é fácil estudar a Bíblia? Assim, é tranquilo? Pastor Calzolari? É muito mais cansativo você estudar a Bíblia do que você estudar qualquer outro livro. Não é porque é difícil, não. É porque Satanás não quer que você estude a Bíblia. Quem já experimentou orar na cama? Você consegue terminar a oração à noite? Não, vou orar, vou deitar aqui para dormir, eu vou orar. Você termina de manhã, querido. Você não termina de noite. De verdade. Se você deitar para orar, você vai terminar a sua oração de manhã. Ou você vai acordar de madrugada, Deus falando assim, agora você vai terminar de orar. Você não consegue voltar. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu fizer isso, ele me acorda de madrugada e fala, agora você vai orar e só vai voltar a dormir quando você terminar. E eu não consigo dormir enquanto eu não acabar de orar. Porque Satanás ele não fica satisfeito quando você está estudando a Bíblia, quando você está orando. Então, tudo que ele puder fazer para te impedir, ele vai fazer. Não é fácil fazer manutenção. Eu sou uma pessoa que não sou muito manual, né? Eu sou da tecnologia. Se você me mandar virar uma laje, eu não sei nem como é que faz, por onde começa, e com certeza eu não vou saber fazer. Você imagina fazer uma manutenção numa casa. A gente não faz. A gente precisa começar a fazer manutenção na nossa vida espiritual. Porque, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia fala sobre isso. E tudo que está acontecendo hoje em dia aí no mundo é isso. Porque antigamente a gente falava que tinha o católico não praticante, né? A gente, pelo menos quando eu era adolescente, a gente, não, eu sou católico. Não praticante, né? Porque o cara não ia na igreja, a gente sabia que era assim. Hoje em dia tem muito cristão não praticante. Tem.
Não é pouco. Você perguntar, ah, não, eu sou da igreja tal. Ah, é? Você for lá na igreja perguntar pelo cara, não sei quem é, não. Ah, não, é assim. Ah, tá, já vi. Porque a gente dá prioridade para outras coisas. A gente precisa ter um foco. Porque uma coisa é certa. Eu não sei o que vai acontecer, não sei nem se eu termino essa pregação. Se Deus falar, chegou tal hora, já teve pastor que aconteceu isso. O cara estava aqui pregando e Deus chamou. Eu preciso ter certeza que eu vou para o céu. E isso é individual de cada um. Pode ser meu filho, meu neto, minha esposa, marido. A salvação ela é individual. Você precisa ter certeza que a sua casa, sua, quando eu digo você agora, não estou falando da sua família, não. A sua casa, ela está com os alicerces em dia. Ela está com a manutenção bem feita para garantir a sua entrada no reino. Amém?